Neste primeiro domingo do ano, você tem a oportunidade de voluntariamente dobrar o joelho e confessar com sua língua que Cristo é Senhor. Que oportunidade maravilhosa de começar o ano. Nós estamos trabalhando a carta de Paulo aos Filipenses, e nós, domingo passado e este domingo, estamos considerando o segundo capítulo da carta, versículos 9 a 11. Hoje é a 25ª exposição sequencial, 25 pregações até aqui nesta carta. E vamos analisar a segunda parte desta sessão, intitulada A Exaltação de Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Acompanha comigo na tua tradução. Eu leio a partir da Ara. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e Redentor meu. Povo de Deus apoiando, diz: a longa sessão que nós estamos avaliando, como já repeti várias vezes, inicia em Filipenses 1, 27. Se você está com o texto aberto, você pode ver onde toda a sessão está pendurada. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Em cima desse versículo aí, todo o resto vem até o versículo 16 do capítulo 2. É uma longa sessão, nós temos trabalhado meses a fio em cima dela. E hoje nós vamos nos deter mais pausadamente nesta sessão que é intitulada Exaltação de Cristo. Ora, é impossível viver de modo digno do Evangelho se houver orgulho, se o nosso coração estiver transbordando de orgulho. O apóstolo Paulo nos apresenta Jesus como modelo de humildade, porque mesmo sendo Deus, imagine, deixou sua glória e vestiu carne humana. A Bíblia apresenta diversas figuras de grande humildade. O legislador e maior líder de Israel, o príncipe Moisés, é um exemplo disso. Números 12, 3. O maior de todos os apóstolos e a maior influência teológica da igreja cristã, Paulo de Tarso, é outro grande exemplo, como lemos em 1 de Timóteo 1,15. Embora esses dois e muitos outros vultos na história tenham conseguido grande humildade, tenham avançado tremendamente em humildade, ninguém chegou ao nível de humildade do Senhor Jesus Cristo. Há uma grande lição para todos nós, quando consideramos a atitude de Moisés, de Paulo e de Jesus. Quanto menor for o homem a seus próprios olhos, maior ele será aos olhos de Deus. Que verdade, que coisa maravilhosa. Quanto menor eu for aos meus próprios olhos, maior eu serei aos olhos de Deus. Para sermos iguais a Jesus, precisamos crescer em humildade. Quanto mais nos humilharmos, mais parecido com Deus seremos. Quanto mais nos exaltarmos, mais parecido com o diabo seremos. Jesus se humilhou. Por causa desta postura, Deus o exaltou. A exaltação do Filho é consequência direta da humilhação. Ninguém baixou tanto,
ninguém subiu tanto. Lemos o resultado desta humilhação em Filipenses 2:9. Por causa disso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Nós já vimos que o nome dado para Jesus em sua exaltação foi Senhor. Lemos isso em Filipenses 2:11b, você pode acompanhar comigo. Jesus Cristo é Kyrios, Senhor. O Deus homem foi denominado Senhor Jesus Cristo. O Deus homem elevou a carne sobremaneira, versículo 9. Em Cristo, no Deus homem, a carne caída foi remida. O contraste entre queda e redenção coloca em destaque o magnífico trabalho que Jesus fez por nós. Essa fantástica obra que Jesus Cristo fez deve suscitar em nós, os redimidos, tremenda gratidão. Eu já considerei domingo passado rapidamente, mas eu queria me deter mais pausadamente neste contraste. O contraste entre o primeiro e o segundo homem. A queda no primeiro homem e a exaltação no segundo homem. O primeiro Adão fracassou terrivelmente. O segundo Adão reverteu o fracasso e triunfou magistralmente. A carne humana desobedeceu na melhor situação edênica possível. A carne humana obedeceu na pior situação calvárica possível. O primeiro homem tombou no paraíso. O segundo homem venceu na cruz. O primeiro Adão afundou a raça humana, levando-nos todos à ruína. O segundo Adão elevou a mesma raça, levando-a à glória. O primeiro homem gerou morte e inferno. O segundo homem gerou vida e céu. Que coisa linda! Você conhecia bem esse contraste? Você já havia considerado esse contraste? Ele é apresentado em vários locais da Escritura. Por exemplo, deixa um dedo aí em Filipenses 2, te volta para Romanos 5. Olha o contraste. Romanos 5, 12, 18 e 19. Olha que contraste tremendo. Romanos 5, 12, 18 e 19. Diz Paulo: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos nós, porque todos pecaram. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, o pecado de Adão. O contraste agora. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Contraste agora. Assim também, por meio da obediência de um só homem, Cristo, muitos se tornaram justos. Que coisa maravilhosa, que trabalho fantástico que Jesus realizou em nosso favor. Enquanto que no primeiro Adão nós temos apenas alma vivente, no segundo Adão ressuscitado somos legado corpo espiritual. Olha de novo um outro exemplo de contraste. Olha em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 45 a 49. 1 Coríntios 15, 45 a 49. Pois está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, como foi o homem terreno, assim também os demais que são feitos do pó da terra, eu e você. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais, os remidos. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. No desfecho da história humana, todos os gemidos
como Jesus, o homem celestial, assim serão. Que exaltação tremenda a carne humana. Entre mentes, todos os que aceitam a salvação e o senhorio do Adão exaltado têm vida eterna imediata. Esta vida eterna que ele dá é uma nova natureza, a natureza de Deus. Lemos isso em 2 Pedro 1, 2 Pedro 1, versículo 4. Vocês se tornaram participantes da natureza divina, para fugirem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. A vida eterna, concedida pelo segundo Adão, não é simplesmente vida sem fim. Todos que estarão no inferno terão vida sem fim. Tanto os que estarão no céu, como os que estarão no inferno, terão vida sem fim. Vida eterna, quando Jesus se refere, quando a Bíblia fala sobre vida eterna, é a vida concedida a nós, crentes, a vida de Deus, a natureza divina. Que grande conquista pelo exaltado Cristo homem. O propósito da exaltação de Cristo é fazer com que toda a criação o adore. Sim, o propósito, o motivo da exaltação de Cristo é fazer com que toda a criação, todo o universo se derrame a seus pés. Leia comigo, volta para Filipenses 2, versículo 10, parte A. Pelo que também, ou para que rina, com o objetivo de, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Para quê? Nós já vimos que o nome Jesus é o nome de humilhação e não o nome da exaltação. O nome Jesus foi dado na encarnação, nós já vimos isso, Mateus 1, 21. O nome dado em sua exaltação está em Filipenses 10, 11, Jesus Cristo, Senhor. Ou invertendo a ordem, sem alterar o sentido, Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos um exemplo em Atos 2, 36. Diz Pedro: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus, este humilde Jesus que vocês crucificaram, ouça, Deus o fez Kyrios, Senhor, e Christos, Messias. Ele foi feito, ele recebeu o nome Senhor. Pois, muito bem, a este Senhor Jesus Cristo, a adoração é devida. A autoridade foi dada ao Deus homem, para que todos se rendam a esta autoridade. Aqueles que adoram o Deus homem recebem dele a natureza divina. Lemos isso, por exemplo, em Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, receberás vida, a vida eterna, a salvação, o Espírito Santo. A natureza de Deus é concedida àqueles que se vergam ao senhorio de Cristo. Note a expressão no versículo 10, dobrar o joelho. Dobrar o joelho. Isso indica absoluto senhorio. Que alusão é essa? O que é que está por trás da cabeça de Paulo, quando ele fala dobrar o joelho, confessar com a língua? Se tu quiseres ver a alusão, está em Isaías 45, 23. Paulo está fazendo referência a esse texto. Isaías, deixa um dedo aí em Filipenses, olha Isaías 45, 23. O Deus eterno falando, Isaías 45, 23. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Que palavra é essa? Diante de mim todo joelho se dobrará, diante de mim toda língua jurará. Está aí a referência por trás do texto. Esta poderosíssima passagem é aplicada a Cristo Jesus exaltado em Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ele diz mais: no céu, na terra e debaixo da terra.
O universo aqui é separado em 3 grupos, 3 categorias, segundo a cosmovisão da época: céu, terra e debaixo da terra. Todo ser que vive há de adorar o Senhor Jesus Cristo, não há exceção. Vamos dar uma olhada nesses 3 grupos rapidamente: céu, terra e debaixo da terra. O primeiro grupo que há de adorar, que há de dobrar os joelhos e confessar com a língua, são as criaturas que estão nos céus. Quem é que está no céu? Você perguntaria, quem é que está no céu agora? Os serafins, os anjos, os querubins, os arcanjos, os seres viventes, enfim, toda a milícia celestial está agora mesmo adorando o Senhor Jesus Cristo, Deus homem, agora mesmo, nesse minuto agora. É importante enfatizar a humanidade de Deus no céu, pois até mesmo muitos pastores têm dificuldade em aceitar que a carne possa ser tão elevada. É difícil para muita gente conceber que a carne está no céu agora sendo adorada pela milícia celestial, pois é exatamente o que está acontecendo. A carne foi exaltada em Cristo e está sendo adorada por toda a corte celeste. Vários exemplos podem ser dados do que está acontecendo no céu agora. Um exemplo, Apocalipse 4, 8 a 11. Apocalipse 4, 8 a 11. As hostes angélicas dizem, Apocalipse 4, 8 a 11: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A quem eles estão se referindo? Que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Quem foi que criou todas as coisas, como nós lemos em Hebreus? Jesus Cristo. É Ele que está sendo adorado agora, nesse minuto, pela corte celeste. Mas não é apenas os exércitos celestes que estão no céu adorando ao Cristo ressuscitado. Também estão adorando agora as almas dos santos, que têm Jesus Cristo como Senhor. As almas dos santos estão agora, neste segundo, adorando lá no céu o homem Jesus Cristo. Lemos a respeito dos santos que estão agora adorando ao Senhor em Hebreus 12, 22 e 23. É bom você conferir na sua Bíblia. Eu repito isso ad eterno aqui, eu repito e repito, para que você não confie na minha palavra, para que você tenha a sua fé baseada no que diz a Bíblia, não o que diz o pastor Reich. Hebreus 12, 22 a 23, principalmente o finalzinho ali no 23, eu vou ler o 22 para contexto. Vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a gente já viu isso, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus que é juiz de todos. Agora, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. Opa! Aos espíritos, vocês estão com a corte, os espíritos no céu, agora aperfeiçoados. O que quer dizer isso? Meus pais, meus avós se encontram no meio desta grande nuvem de testemunha, e todos aqueles que morreram e tinham Jesus como Kyrios, como Senhor. Futuramente, isso aqui vai a título parentético, futuramente estes santos terão seus corpos ressuscitados, como lemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. As almas dos santos no céu
estão com os joelhos dobrados diante do Deus homem. Isso aqui é o primeiro grupo. O primeiro grupo pode ser dividido então em duas categorias: a corte celeste e os santos que já morreram e tinham Jesus como Senhor. Há um segundo grupo, ou uma segunda categoria, que Paulo diz na terra: as criaturas que estão na terra. Lembram que eu disse? No céu, na terra e debaixo da terra. Então, as criaturas que estão na terra, hoje na terra, existem cerca de 2 bilhões e 300 milhões de cristãos. É impossível saber quantos destes são cristãos de verdade, ou seja, quantos destes têm Jesus como Senhor. Quem sabe 1%, quem sabe desses, isso aqui é a estatística oficial aí do censo do IBGE, quem sabe desses 2 bilhões e 300 milhões, 1% tem Jesus de fato como Senhor. Seria o remanescente verdadeiro. Nós sabemos que muitos chamam Jesus de Senhor. Sempre houve pessoas assim que consideravam Cristo como Senhor. Eu, entre meus 16 e 28 anos, estava entre essas pessoas que cantava hinos e que dizia que Jesus era Senhor. Porém, é bom lembrar as palavras do próprio Jesus em Lucas 6,46. Olha que palavra preciosa da boca do próprio Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha que palavra preciosa para mim e para ti. Por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? O Senhor Jesus só é de fato Senhor daqueles que obedecem. Aí fica a reflexão para o começo do ano, para o primeiro domingo do ano. Existe algo em tua vida que precisa ser consertado? Existe algo na tua vida que precisa ser mudado? Existe algo na tua vida que precisa ser abandonado? A prova que Jesus é teu Senhor é a tua disposição, custe o que custar, de consertar, mudar ou abandonar. Se você não está disposto a se humilhar, fazer guerra total, jogar fora a tua reputação de homem espiritual, perder dinheiro, enfim, pagar o mais alto preço para obedecer, então Jesus não é o teu Senhor. No frigir dos ovos, existe algo ou alguém que tu amas mais do que Jesus? É exatamente isso que descobrimos ao lermos João 14, 21. Talvez você esteja pensando: mas o que é que amor tem a ver com obediência? Tem alguma coisa a ver uma com a outra? Ouça as palavras do Senhor Jesus em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama o Senhor não é aquele que tem uma emoção, que sente uma emoção, que fica arrepiado diante dele. É quem obedece, esse o ama. Quem não me obedece não me ama, Jesus está dizendo. Ler na Bíblia, louvar com os lábios, professar as palavras Senhor Jesus não vale nada se eu vivo uma vida dupla, se eu cultivo pecados ocultos. Não é exatamente este o caso de Mateus 7, 21 a 23? Esse texto sempre me deixou perplexo. Há muitos anos esse texto me deixa perplexo. Eu penso que só pode ser crido pela fé, porque ele é de difícil palatar. João 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não pregamos em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios? Nós não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vós que praticam o pecado. Este texto, como eu disse, ele é um tanto desconfortante e nos é difícil crer. Para mim, eu tenho grande dificuldade. Essas pessoas profetizaram, essas pessoas pregavam, essas pessoas anunciavam, essas pessoas trabalhavam, essas pessoas eram voluntárias, pasmem, até mesmo expulsaram demônios e realizaram muitos milagres, não em nome de Buda, não em nome de Maomé, mas no nome do Senhor Jesus. Que coisa, que coisa! Grandes obras foram feitas por esses homens, por essas mulheres, no nome do Senhor Jesus. É interessante que Cristo não nega o que eles alegam. Se eles estivessem mentindo, se esses pastores, esses evangelistas, esses professores, esses teólogos, estes obreiros não tivessem feito estas grandes obras, Jesus teria contradito imediatamente o que eles estavam dizendo. Jesus disse: mentira, vocês não fizeram nada disso não, vocês não pregaram não, vocês não expulsaram o demônio não. Mas Jesus não contradiz. Que coisa! As pessoas fizeram essas maravilhas no nome de Jesus. E como que Jesus reage ao que eles dizem? Para nossa surpresa, Jesus apenas diz que não conhece esses obreiros. Não conhecer significa não ter intimidade, como por exemplo, José e Maria não tinham intimidade, no caso física, Jesus não tinha intimidade, não conhecia intimidade espiritual. Cabe a pergunta para esse texto que nos deixa perplexos, Mateus 7, 21 a 23. Qual a razão da falta de intimidade entre esses obreiros e Jesus? Você pergunta. O último versículo mata a charada, versículo 25. Acompanha comigo aqui. Jesus diz o enigma: afastem-se de mim, vocês que praticam o pecado. Ahá, ahá, está aqui a razão. Vocês que têm vida dupla, afastem-se de mim. Eu me lembrei do meu pastor em Birmingham, grande pregador, grande, eloquente, tremendo, mestre, doutor em teologia. E aí, numa viagem que ele fez, por alguma necessidade, foi preciso acessar o computador para ver alguma coisa lá. Os diáconos tiveram que olhar lá, e o computador do pastor repleto de pornografia. Afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. A questão era que esses obreiros tinham vida dupla e consequentemente foram mandados para o inferno, a despeito das obras que realizaram em nome de Jesus. Resumindo tudo, eles não tinham os joelhos dobrados diante do Deus homem. Ainda dentro das criaturas que estão na terra, há um remanescente que chama Jesus de Senhor e de fato busca com todas as forças e com auxílio da graça divina ter os joelhos dobrados diante do Deus homem. E quando eu refletia sobre esse remanescente, eu me lembrei de Israel. Vocês lembram que na época de Elias, a igreja de então, a igreja Israel tinha por volta de 2 milhões de pessoas. Destes, apenas um pequeníssimo remanescente tinha os joelhos dobrados ao Senhor e não a Baal. Eram 7 mil. Aí eu fiz um cálculozinho aí,
Desses 2 milhões, quanto é 7 mil? É 0,035%. Então eu fui muito generoso quando eu disse que 1% de 3 bilhões e 200 milhões é cristão verdadeiro. Os crentes verdadeiros têm Cristo como rei no coração e buscam dobrar os joelhos diante dele diariamente. Embora eles não sejam perfeitos, eles buscam a perfeição, embora ela seja inatingível. Ser um cristão autêntico não é uma questão de perfeição, mas uma questão de compromisso. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar a esta terra, todas as pessoas indistintamente dobrarão os joelhos, por bem ou por mal. Os cristãos verdadeiros dobrarão por bem com muita alegria. O resto da humanidade dobrará os joelhos à força. Você sabia que o Deus homem retornará em meio a fogo e terror? Você sabia que o Jesus que vai voltar a este mundo não é o Jesus humilde carpinteiro? Ué, pastor, como é que eu posso saber disso? 2 Tessalonicenses 1, por exemplo, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, texto tremendo sobre o Jesus Cristo, o Deus homem, quando retornar à terra. Ele volta em bola de fogo, diz o apóstolo. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Isto acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Jesus punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Finalmente, o terceiro grupo que dobrará os joelhos ao Senhor é descrito como debaixo da terra. Quem são esses categorizados como debaixo da terra? São todos os demônios no inferno e também todas as pessoas que morreram sem reconhecer o senhorio de Cristo. O sofrimento no inferno é um testemunho por toda a eternidade de quem manda no universo. Somente o chefe, somente o Senhor tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra para punir indefinidamente. Assim nós temos o universo inteiro com o joelho dobrado, mas também, versículo 11, Filipenses 2:11, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Toda língua. Aqui o versículo 11 reitera o caráter universal de Jesus Cristo. Toda língua, os demônios terão que dizer: Jesus Cristo é Senhor. Todos os seres humanos que estiverem no inferno terão que dizer, serão forçados a dizer: Jesus Cristo é Senhor. Os santos anjos no céu dirão: Jesus Cristo é Senhor. Todos os remidos, todos os salvos dirão: Jesus Cristo é Senhor. Todos os seres humanos das galácticas, do universo, do que for, terá que dizer com a língua, toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. Toda língua terá que afirmar o senhorio do Deus homem. E no final das contas, na consumação de todas as coisas, o nosso texto converge para a glória de Deus Pai. É as últimas palavras da sessão. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Na Santa Trindade, as pessoas divinas têm papéis diferentes, embora tenham a mesma dignidade. Em outras palavras, Pai, Filho e Espírito têm a mesma essência, a mesma natureza, a mesma deidade, porém têm papéis diferentes. Por exemplo, na salvação o Pai é fonte, o Filho é meio e o Espírito é o aplicador da salvação. No caso de Filipenses 2:11, o Pai exaltou o Senhor Jesus Cristo
para, em última instância, Ele mesmo receber a glória. Como não existe competição no seio da Trindade, tudo reverte para o Deus eterno, como lemos em 1 Coríntios 15, 28, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, isso no futuro, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas. Neste primeiro domingo do ano, você pode voluntariamente dobrar o joelho e confessar com sua língua que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Faça isso. Isso aconteceu comigo em dezembro de 1990. Eu era um religioso, mas eu de fato dobrei o meu joelho e a minha vida mudou. Eu não me tornei perfeito, mas a minha vida mudou, e a sua vida pode mudar também. Eu apelo que você faça isso, em nome de Jesus, amém.